Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas palestras de terças-feiras aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E nessa noite é uma noite muito festiva. Nós estamos comemorando 67 anos de existência. Então, para isso, vou convidar algumas pessoas aqui que farão parte, vão abrilhantar essa noite conosco, falando um pouquinho sobre o Evangelho, falando um pouquinho sobre a casa, e eu já vou convidar essas pessoas aqui para fazerem parte comigo, né, que é o Júlio. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A Elza, tudo bem, Elza? Boa noite, Carlos. Boa noite, Júlia. Tudo bem? A Ângela. Olá, Boa amigos. noite, Ângela. Tudo bem? Boa noite para todos vocês. E por fim, nosso querido Nélio. Boa noite, Nélio. Tudo bem? Boa noite a todos, prazer em vê-los. O prazer é sempre nosso. E hoje, além de falar um pouco sobre a história desses 67 anos do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, também traremos algumas reflexões, os nossos expositores da noite trarão reflexões sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Vamos começar então a trabalhar, gente? Vamos lá? Então vou pedir para o meu amigo Júlio fazer a nossa leitura inicial. Então, por favor, a palavra é sua, Júlio. A leitura de hoje é do livro Religião dos Espíritos, por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração, perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias, diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando teu recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio
e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nestas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Obrigado, Júlio. Então, vamos passar a palavra para a Elza, que fará a nossa prece de abertura. Por favor, Elza, é com você. Boa noite a todos. Convidamos a todos os nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada, que estão em seus lares, para sintonizarem conosco nesses momentos de muita alegria, para fazermos a nossa prece inicial. E rogamos ao Mestre Nazareno, companheiro de todas as nossas horas, nesses 67 anos de existência da nossa casa Francisco de Assis, que tanto amor, tantos estudos, tantas luzes tem transmitido a tantos corações. A ti, Mestre, a ti, bondoso Francisco de Assis, nosso patrono, que nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais os ensinos de Jesus, nos dando tanto alento, tantas alegrias para enfrentarmos as nossas dificuldades com fé, com coragem, com compreensão, sempre trazendo o consolo aos nossos corações. É a ti, bondoso Pai Francisco, que saudamos e agradecemos nesses momentos em que estamos refletindo o Evangelho de Jesus. Que os nossos irmãos expositores e todos nós em nossos lares possamos estar consolados, amparados, orientados, e os irmãos inspirados a trazerem aos nossos corações o alento, a paz que merecemos e necessitamos. Fica conosco, ó Jesus, uma vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Elza. Então, portanto, agora passo a palavra para os nossos expositores da noite, que é o Nélio e a Ângela. É com vocês. Obrigada, Carlinhos. Obrigada a todos. Uma boa noite. Que honra enorme estar aqui nesse dia que completamos 67 anos da nossa casa. Que apesar da situação que estamos vivendo, desse afastamento físico por conta da pandemia, a gente nunca esteve tão próximo, porque hoje nós estamos dentro da casa de todos vocês. E o nosso objetivo é justamente trazer uma reflexão sobre o tema que nós escolhemos como comemoração de aniversário da nossa casa. A diretoria executiva escolheu o tema de graus na evolução. Então, a gente pensa, desde que começou, no dia 25 de maio de 1954, um pequeno grupo de amigos que estavam interessados em estudar, em difundir a doutrina espírita, que iniciavam seus trabalhos ainda não na nossa sede, da prefeito Ângelo Ferrari Lopes, mas era na Camões ainda, começaram a estudar. E foi esse grupo de amigos que foi crescendo e que acabou ganhando, né, um terreno, na verdade, 3 terrenos aqui nessa região,
Construíram primeiro uma casinha de madeira, que também foi doada, esta casinha, e que abrigou as dependências do nosso centro até aproximadamente em 1988. Eu ainda não fazia parte da casa nessa época. Eu tenho participado da casa nos últimos 15 anos. Já entrei quando a casa já tinha a casa da criança, já era essa construção grande, bonita que todos nós conhecemos. E lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que lá estive. Porque hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado o palestrante que eu assisti a primeira palestra na nossa casa, que foi você, Nélio. E hoje estamos aqui, lado a lado, irmãos nesta caminhada, comemorando os nossos degraus na evolução. E que texto melhor que a gente poderia ter para nos inspirar e para comemorar esta data do que o texto do Homem de Bem, Carlinhos vai projetar para nós aqui, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como nome, como título, Sede Perfeitos. E lá tem esse texto muito conhecido e que talvez possa nos ajudar nos nossos degraus da evolução para que nos tornemos homens e mulheres de bem. Então, a gente gostaria de, essa noite, poder estar conversando, fazer essa roda de conversa e refletir um pouquinho sobre o homem de bem. Porque começa exatamente com esta frase que nós temos no Evangelho, que ela fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se ele não violou essa lei, se não praticou nenhum mal. Até aí tudo bem. Mas aí eu separei essa frase que vocês estão vendo aqui. Começa o texto dizendo: se fez todo o bem que podia. E essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na doutrina espírita, porque eu vinha de uma religião também cristã, onde a gente tinha aprendido a não fazer o mal, mas foi a primeira vez que eu ouvi que nós deveríamos fazer todo o bem que nós podíamos, no limite das nossas forças, no limite da nossa resistência. E essa talvez seja uma pergunta que cada um de nós possa fazer na noite de hoje, se interrogando, fazendo aquele exame de consciência que Santo Agostinho tanto nos recomenda no Livro dos Espíritos, naquela resposta da pergunta 919, para que a gente sente e interrogue a nós mesmos. Se eu pratiquei o mal? Não, não pratiquei o mal. Mas eu gostaria que hoje vocês se perguntassem: será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu ajudei todas as pessoas que eu poderia ajudar nesse dia? Então, se veja como essa pergunta, ela é muito mais profunda. Porque às vezes a gente fala: eu não faço mal para ninguém. Mas não basta isso para sermos homens de bem. Nós temos que fazer todo o bem que a gente pode. Ou, como diz o próximo slide, se alguém tem alguma queixa da gente. Então, naquele exame de consciência de hoje à noite, vamos passar em memória o nosso dia de hoje e nos interrogar: será que alguém tem alguma queixa contra mim no dia de hoje? Além de ter, se eu não fiz nenhum mal, se eu pratiquei tudo o bem que eu podia, se alguém tem alguma coisa de se queixar. E aí eu vou dizer, se você é mãe, se você trabalha, se você é esposa, com absoluta certeza alguém vai ter alguma coisa para te criticar, para se queixar. Porque muitas vezes, nesse papel que assumimos de mãe, de chefe, de educadores, a gente diz muito mais não do que sim. Mas esse não é aquele não educativo, não aquele não punitivo. Então, muitas vezes, a gente reclama, se colocamos agora no papel daquela pessoa que está se queixando da outra, mas a gente também tem que analisar se aquela resposta que eu ouvi, se aquela resposta que eu recebi, e num primeiro momento eu não gostei, será que não era a melhor coisa para mim naquele momento? Será que não era isso que eu precisava para que eu pudesse subir
um degrau a mais na minha evolução? Então, o Evangelho, nesse item do homem de bem, nos convida a perguntar isso. Se ninguém tem alguma queixa da gente, ou como diz o próximo slide, se a gente fez ao outro tudo que desejaria que nos fizessem. Então, se a gente praticar esta lei de fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria, a gente não precisa de mais nada. A gente vai amar mais, vai conviver melhor. A gente vai ter a oportunidade de fazer ao outro aquilo que você desejaria que fizesse para você. Então, se de repente hoje você está passando por um momento de dificuldade, seja por causa da pandemia, de doença, de dificuldade financeira, ou mesmo essa dificuldade de estar distante uns dos outros, pense que o teu irmão de caminhada também pode estar nessa situação. E o que você gostaria? Eu gostaria tanto de conversar com alguém, de bater um papo. Então, passa a mão no telefone, faz uma chamada, seja ela de vídeo, seja somente de áudio, e converse com essa pessoa. Se de repente a atenção que você gostaria de ter, também dê atenção para o outro. Se você quer se sentir lembrado, que você quer se sentir confortado, ofereça esta lembrança e esse conforto para o seu irmão. A gente é muitas vezes, egocêntrico. Nós ficamos na nossa redoma esperando que o outro tenha a primeira atitude. Mas talvez ele também esteja, neste momento, esperando que você dê esse primeiro passo. Por isso que a gente tem que raciocinar muito nessa frase. Se a gente fez ao outro tudo o que desejaria que nos fizesse. Talvez, quando a gente conseguir colocar esta frase em prática, nós estaremos realmente nos tornando homens e mulheres de bem. O próximo slide eu vou deixar para o Nélio comentar, porque afinal é uma roda de conversa, senão eu vou ficar monopolizando. As mulheres gostam de falar, mas elas também passam a palavra. Nélio, o que você tem para nos contar sobre o homem de bem? Essa frase que está projetada aqui na tela. O título do capítulo, o tema desta nossa noite, desta nossa reflexão, já nos remete de pronto a reflexões assim mais profundas na nossa existência, porque começa com sede perfeitos e depois nos remete à consideração do homem de bem. E como você mesmo estava nos contando, somos todo dia confrontados com as oportunidades do servir. E quando nos remetemos, então, a ser filhos de Deus, considerando esta força criadora e organizadora da vida, nós nos colocamos à sua mercê. Lembrando até Victor Hugo, que nos dizia que Deus é o invisível em evidência. E lembro também do espírito Casimiro Cunha, que numa psicografia de Pierre nos dizia que consome-te no dever e sê tu mesmo a claridade, porque Jesus foi... Pensamos em nós, então, nos colocando à mercê de Deus, sabendo que somos seus filhos criados para a perfeição. E hoje estamos aqui refletindo sobre os degraus que devemos subir para que nos aproximemos da angelitude que a nós todos é oferecida. Assim, seguimos a nossa existência, sempre pensando que temos, como nos diz o próximo slide, temos que aceitar todas as ocorrências da nossa existência, as nossas provas, as nossas expiações fazem parte do nosso progresso. Como nos diz Emmanuel, nós estamos matriculados na série que devemos cursar. E tudo que se nos ocorre fazem parte das lições que devemos aprender. Estamos numa instância de provas, de expiações, de resgate,
do nosso próprio pretérito. Então, sempre temos que nos perguntar, por que é mesmo que eu estou aqui? E esta pergunta nos remete a uma reflexão que pode mudar o curso das nossas atitudes. Lembro que no próprio livro dos Espíritos, quando se indaga aos Espíritos, por que é que nós, ao participarmos, quando possível, e geralmente o é, da programação da nossa reencarnação, por que nós não escolhemos aquelas provas mais fáceis que a gente dá conta com mais facilidade? Por que é que escolhemos, por vezes, algumas provas difíceis? E a resposta é que nós as escolhemos por conta da necessidade do nosso espírito. Então, nós nos deparamos aqui exatamente com o que precisamos, porque somos espíritos em jornada de progresso. Assim, somos desafiados a todo momento, cada vez mais nos superarmos. E como nos diz o próximo slide, nós devemos fazer o bem sem esperar nenhuma remuneração que não seja o progresso do nosso próprio espírito. Como nos diz Emmanuel, nós temos o que nós damos. Meimei também nos recomenda, numa psicografia maravilhosa de Divaldo Franco, que também nós temos o que nós damos. Então, nós reencarnamos para dar. O receber é uma decorrência do dar. Lembramos da nossa oração do Pai Nosso, onde somos confrontados com a necessidade de fazermos para receber. Quando dizemos que assim como fizermos pelo nosso semelhante, assim como tratarmos o nosso irmão, nós condicionamos a que, para termos o efeito, temos que dar causa. Às vezes nos preocupamos em ter os efeitos sem querer ser os causadores, mas nós temos que dar causa, temos que fazer para receber. Se nós precisamos, então, desta perspectiva de doação na nossa existência, pelas recompensas que não se apresentam necessariamente nesta instância de vida, é porque nós acreditamos no nosso Pai e a Ele nos entregamos. E neste processo, a fé nos suporta e nos estimula. Meus amigos, meus irmãos, está o nosso desafio. E a nossa casa, este ambiente onde convivemos, onde aprendemos, onde partilhamos, onde sofremos e onde nos curamos, nos leva sempre a pensarmos, então, que temos que dar conta do bem que fazemos aos nossos irmãos. O slide seguinte, ele nos solicita que olhemos o nosso próximo antes de pensarmos em nós mesmos. Porque nós só conseguimos fazer alguma coisa por nós se nós fizermos a outrem. Não existe como de fazermos por nós em nós. Nós fazemos por nós atendendo a outrem. Quando fazemos assim, o nosso processo de entrega, ele é muito mais eficiente, porque ao contrário, quando nos damos ao egoísmo, nós sempre pensamos que existe uma remuneração por trás de qualquer ação generosa e pensamos no processo de troca antes de efetuar a operação. Quando nos solicita Deus que nós demos, o recebimento é inevitável.
Assim, nos colocamos sempre nesta situação de subir estes degraus para, vejam, nos desafiando a todo momento, até como disse a Ângela, Santo Agostinho nos diz que ao cabo de cada dia temos que examinar a nossa consciência para saber se nós ofendemos a nós, se nós ofendemos o nosso próximo, ou se nós ofendemos a Deus, para que no dia seguinte tenhamos o ensejo de compensar as nossas faltas. Meus irmãos, na sequência, acho que podemos trocar um pouquinho. O que você acha, Ângela? Pode dar sequência? Posso? Vamos conversar mais um pouco sobre isso. Principalmente, né, Nélio, com esse texto, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E nesse ponto eu vou dizer que nós mulheres, né, a vingança nem passa pela nossa cabeça. Aí que a gente percebe o quão longe a gente está do ponto de chegada. Como disse o Nélio, nosso caminho é a angelitude. Fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados perfectíveis. A semente da perfeição está dentro de nós e compete a nós, nesta jornada, nesta caminhada que fazemos ao longo das nossas encarnações, que a gente vá galgando cada um desses degraus. E uma das receitas, eu gosto muito desta frase, não alimenta ódio. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Ângela, eu não odeio ninguém. Para mim, tudo bem, não tenho ódio. Mas aí vem a segunda palavrinha, se você não tem rancor. E o rancor, ele está ali junto com a mágoa. Então, muitas vezes, a gente não tem mais aquele desejo de ódio, mas a gente fica com aquele rancor, aquela mágoa, a gente não consegue olhar para aquela pessoa e esquecer a ofensa, esquecer o que seja que ela tenha feito para conosco. E alguns de nós ainda alimentam o desejo de se vingar. Mas ela fala assim, ela até terceiriza a vingança. Porque eu já vi pessoas falando assim, não, eu não desejo mal nenhum. Deus é que vai dar o que aquela pessoa precisa. Então, você não deseja vingança, você está só dizendo que ela tenha o que ela merece, o que você não quer dar, mas você quer terceirizar, que a vida vai ensinar esta pessoa que ela. Então, se veja em quantas pequeninas atitudes do nosso dia a dia a gente ainda tem este ódio disfarçado no rancor, disfarçado como mágoa, disfarçado como desejo de vingança, que muitos espíritas dizem, não, é a lei da ação e da reação, aqui se fez, aqui se paga, eu não estou desejando nada mais. Mas se a gente mentalizou isso no nosso pensamento, a prática a fazer seria o próximo passo. Então, para sermos homem de bem, para galgarmos um degrau nesse caminho, não devemos alimentar esse rancor, que muitas vezes nos corrói por dentro. Hoje a medicina está avançada em muitos pontos, ligando vários sentimentos nossos com algumas doenças. Então, de repente, aquela tua dorzinha de cabeça que não para, aquele teu alimento que você fala, não bateu legal, será que não é um ódio, uma raiva, um rancor guardado dentro disso? Quando é que nós vamos virar esta página para que a gente possa não alimentar, não sofrer 2, 3, 4 vezes com essa lembrança? Quando é que a gente vai conseguir seguir adiante? Porque, como diz o próximo slide, a gente tem que ser indulgente para com as fraquezas alheias. E aí, nesse tópico da indulgência, eu gostaria de lembrar uma questão do Livro dos Espíritos que muito me marcou, e eu cheguei algumas vezes no nosso evangelho a comentar sobre os tópicos da resposta. É a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga a espiritualidade o que era caridade segundo entendia Jesus. E aí os espíritos responderam que era justamente você ser benevolente para com os outros,
perdoar as ofensas e ser indulgente. Então, se veja só, o que é uma pessoa ter indulgência? Ela enxergar a imperfeição do seu irmão, as suas fraquezas, e se reconhecer ali também. Reconhecer que este irmão, que hoje erra, que hoje tem dificuldades em passar deste degrau, pode ser que você também teve, pode ser que você esteve nessa posição algum tempo atrás, ou pode ser que você ainda vá ter que passar por isso. Porque, como diz, atire a primeira pedra aquela pessoa que estiver sem pecado. Então, quem é de nós que não precisa de indulgência? Porque nós temos consciência, como diz o texto aqui, que nós também necessitamos de indulgências para as nossas imperfeições, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades. Porque somos seres em processo de evolução. Então, ainda temos alguns degraus ali mais difíceis do que os outros para que a gente possa atravessar. E aí a importância de se viver em família. E eu não digo só aquela família dos laços sanguíneos dentro da sua casa, mas eu coloco a família como nossa casa espírita, como a casa Francisco de Assis. Porque aí um ou outro, onde você tem dificuldade, você olha para o lado e você tem alguém em quem segurar a mão para que te ajude. Ou essa pessoa te ajuda a lembrar para você ser indulgente, porque você também vai precisar dessa indulgência. E aí, quando em conjunto nós estamos caminhando, nós vemos que não somos os únicos com dificuldade, nós começamos a ter um pouco mais de compreensão, conseguimos entender a dificuldade do nosso irmão, porque também é a nossa dificuldade. Quem de nós não tem dificuldade em algumas situações, seja o perdão, seja a indulgência, seja a caridade, seja qualquer um dos capítulos do nosso evangelho, porque nós aprendemos aquilo, mas só o verbo não basta. Nós temos que colocar aquela letra em prática nas nossas atitudes no dia a dia. Pode passar o próximo, Carlinhos. Por isso é que a gente nunca deve se comprazer em rebuscar os defeitos alheios, e ainda mais em evidenciá-los. Às vezes você escuta pessoas com aquela fala tranquila, a fulana de tal, ela é uma ótima pessoa. Fez uma coisinha de nada. Então, você, em vez de nem comentar aquilo, muitas vezes você atiça a curiosidade do seu interlocutor e você ainda vai evidenciar aquele defeito da pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos olhar no espelho e nos perguntarmos, esse é o defeito dela, quais seriam os meus defeitos? Porque basta a gente fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, que a gente vai ver o quão imperfeito ainda somos. Talvez nessa escada, né, desses degraus da evolução, quem garante que a gente ainda não está no primeiro ou no segundo degrau ali? E será que para eu mostrar que estou melhor, eu preciso chamar atenção ainda para os defeitos do meu irmão? Para mostrar que eu já não sou assim? Ou eu deveria caminhar sem me preocupar em evidenciar, muito pelo contrário, me procurar em ajudar este irmão de caminhada? Porque, como diz o texto no Evangelho, atire a primeira pedra aquela pessoa que estiver sem o pecado. Então, quem não tenha defeitos, que atire. Aí a gente vai ver que as pedras vão permanecer todas no chão, porque todos temos defeitos. E nós não gostamos que os outros evidenciem isso. Então, se nós não gostamos, o outro também não deve gostar. Então, a gente tem que tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Não estou dizendo para a gente ignorar os defeitos daquilo, mas o pecado, como dizia Jesus, o pecado existe e ele não pode ser repetido, tanto que ele mesmo falava, vá e não tornes a pecar. Mas ele não condenava o pecador, muito pelo contrário, ele estendia a mão, ele dava outra oportunidade. E nós, o que fazemos? Quando vemos o pecado do nosso irmão, evidenciamos, nos comprazemos com isso. Então, se veja como nós temos que caminhar ainda nesse processo evolutivo. Pode passar, Carlinhos. E aí,
faz-se necessário, como diz esta frase, nos estudarmos. Então, olhe para dentro de você e estude as suas próprias imperfeições. Como que eu vou fazer isso? Eu falei no início, a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho, que responde, diz assim uma receita: ó, faça o que eu fazia todas as noites. Eu passava o meu dia, analisava tudo o que eu tinha feito, o que eu deixei de fazer, se alguém tinha alguma queixa contra mim. Ele buscava as suas imperfeições, porque só a partir do momento em que nós tenhamos um diagnóstico daquilo que está ruim, daquilo que precisa ser melhorado, é que a gente pode canalizar a nossa energia para o tratamento. E o tratamento é trabalhar incessantemente no combate desta imperfeição. Seria bom se a gente combatesse uma imperfeição hoje e amanhã a gente não precisasse combatê-la. Mas, na verdade, amanhã a gente acorda e começa tudo de novo, porque cada dia nós temos que fazer o que é daquele dia. Então, hoje, fizemos as coisas todas certas, ótimo. Como brinco nos nossos grupos de estudos, a gente coloca uma estrelinha na nossa mão. Mas dormimos e amanhã acordamos e começamos tudo de novo, tentando fazer melhor o que hoje nós não conseguimos. Nos comparando com quem? Com nós mesmos. Você olhando para você mesmo, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos, se você evoluiu, se você subiu um degrau nesta escala, se você está trabalhando as suas próprias imperfeições. Joana de Ângeles, um espírito de luz, ela sempre nos convida: estuda e estuda-te. Então, aí nós podemos ver o que precisa ser melhorado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma imperfeição, ou aquilo que precisa ser melhorado, pergunte. Mas não pergunte para um amigo. Pergunte para um inimigo, alguém que você sabe que desgosta de você, porque esse não terá nenhum cuidado, ele dirá exatamente todas aquelas imperfeições. Então, muitas vezes, esses nossos desafetos, que talvez a palavra inimigo seja muito pesada, esses desafetos nos prestam um enorme favor no diagnóstico das nossas imperfeições, quando nós não conseguimos ter olhos para ver em nós mesmos. Porque a partir do momento que reconhecemos esta imperfeição, podemos sim fazer o segundo passo, que é trabalhar incessantemente para combatê-las. Se passa para mim, Carlos. Nélio, o que você acha desse tópico do homem de bem? Então, eu acho que nós temos também que, mais uma vez, fazer a nossa reflexão. E talvez, nesta reflexão deste slide, encerremos daí a nossa fala. Por conta de que somos aqui instados a perceber os bens que nos são concedidos, porque às vezes não nos damos conta disto. No nosso evangelho, há uma frase que a mim me é muito inspiradora, que diz que o homem sábio, para ser feliz, olha para baixo. Meus irmãos, percebamos o quanto que nós temos. E temos por conta da necessidade do trabalho em prol de quem não tem. Vejam os tesouros que estão conosco para que demos conta das nossas tarefas. Por quê? Porque nós viemos para o resgate do nosso pretérito. Somos meros administradores das nossas facilidades. E nós voltaremos para a pátria espiritual com aquilo que tivermos dado. Quando, se por conta de uma circunstância social, ascendemos a cargos onde a autoridade nos é disponibilizada. Imagine a oportunidade adicional de trabalho, se posso ter algum poder que traga mais conforto, que eu possa, como nos diz Casimiro Cunha, no verso inicial,
para sermos servos da humanidade. Assim fez Jesus, que para ser Senhor foi servo da humanidade. Pensamos também que temos que ser subordinados, que se somos aí instados a sofrer pressões, humilhações, constrangimentos os mais variados, necessidades múltiplas, estamos nos defrontando com a nossa necessidade. Pastorino, naquele famoso livro Minutos de Sabedoria, nos diz que nós somos escravos do nosso passado, mas somos senhores do nosso futuro. Estamos falando aqui, eu e Ângela, mas por certo nós pensamos, até pelo tema que estamos abordando, que nós somos os melhores ouvintes das nossas próprias palavras. E talvez, sabe, Ângela, Carlos, Júlio, Elza, talvez até tenhamos que fazer uma reflexão sobre uma questão gramatical. Podemos analisar o substantivo, bem, e o adjetivo, bem. E talvez o maior desafio da nossa existência seja transformar substantivo em adjetivo. Temos que ser homens de bem. E se somos homens de bens, tão somente, cuidemos nós de transformar os nossos bens em todas as dimensões da nossa existência, seja no aspecto orgânico, psicológico, espiritual, material, no bem que precisamos distribuir a toda a humanidade. Porque, como nos recomenda Casimiro Cunha, a exemplo de Jesus, que para ser Senhor foi servo da humanidade. Que Deus abençoe a todos e que possamos nós agora, ao término da nossa reflexão, fazer a nossa prece a Deus, nosso Pai, que nos deu a vida e que nos oferece a felicidade suprema como fanal da nossa existência. Roguemos, meus irmãos, a presença de Deus em nossos dias, apaziguando o nosso espírito, nos inspirando nas nossas atitudes, nos fortalecendo nas iniciativas de bem. Porque, embora filhos carentes, imperfeitos ainda, com todas as dificuldades e limitações a nos atrapalharem os passos, prossigamos nos nossos milímetros de progresso a cada dia, fazendo o inventário do quanto andamos rumo à perfeição necessária. Agradecemos a Deus pela vida, a Jesus pelas orientações, a todos os irmãos que conosco convivem pela oportunidade da convivência e do trabalho reparador. E por fim, rogamos a este Pai de amor que nos assista hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Angela gostaria de concluir com mais algum comentário? Então tá certo. Bom, gente, nesse clima tão de paz, de amor, de alegria,
nós encerramos essa transmissão agradecendo aos expositores da noite, esses dois ícones da casa, Ângela e Nélio. Obrigado por estarem com a gente, por trazerem essas reflexões de forma tão profunda, tão bonita e ao mesmo tempo tão singela. Isso faz com que essa palestra de hoje realmente seja um presente para a casa, para o Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, pelos seus 67 anos de existência. Parabéns, CF. Parabéns a todos aqueles que contribuíram e contribuem para a existência desse centro, dessa reunião de pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estão sempre procurando na melhor expressão em ajudar sempre o próximo. Agradecemos também a você que está em casa. Também meus colegas aqui presentes. Júlio, muito obrigado, meu querido. Elza, obrigado por estarem com a gente nessa noite. Agora sim, me dirijo a você, aí de casa. Obrigado por estarem sempre conosco. Obrigado por estarem compartilhando as nossas mensagens. Aliás, leve essa palestra para onde você quiser. Compartilhe com as pessoas com quem você ama. E assim faremos com que muitas dessas palavras lindas que foram aqui ditas entrem em vários lares que estejam precisando. Obrigado. Compartilhe essa palestra e não deixe, aliás, de nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também acompanhar nossas notícias que estão no site www.cef.org.br. Vou ficando por aqui, agradecendo a todos mais uma vez. Paz e bem a todos e até uma próxima, se Deus quiser.